discussão que não tinham, ou um rebuscamento, ou mostrar uma questão, né, mais incisiva, um ataque, um ativismo, etc. Isso acabou, de alguma maneira, de alguma forma, passando para as decisões. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que foram feitas à época e que se repercutem nos dias de hoje, né? E com o advento aí das mídias sociais, houve uma intensificação disso. Antigamente você não tinha, por exemplo, manifestações de ministros, de juízes, de uma maneira em geral, na mídia, né? Eles procuravam sempre dizer a famosa frase: eu me resguardo o direito de falar nos autos, o juiz fala no processo, não tem que estar dando entrevista, etc. Hoje você não tem mais isso. Vários ministros são aí ávidos, né? São presença em diversos debates, nas televisões, nas redes de uma maneira em geral, e não só, nas mídias sociais também, enfim. Então, isso acaba de alguma maneira influenciando, né? Se você para pensar aqui, vamos falar de novo da questão da eleição última agora. A famosa frase do ministro Barroso, né? Perdeu o Mané e tal. Derrubamos o bolsonarismo e tal. Ele não estava numa rede de TV ali, estava na rua, estava num evento aberto, etc. E se manifestando. Assim, não é uma postura que a gente tinha antes do magistrado. Do magistrado, exatamente. Entendi. Muito embora ainda permaneça essa aura de não, só me manifesto nos processos, etc., mas a experiência tem mostrado que aqui e ali isso não tem sido levado muito à frente, né? Eles procuram sim se manifestar fora dos processos. Recentemente discutiu-se que o Senado é o fórum sim. para que se discuta as questões do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. Começamos pelo voto, né? Considerado que não vá para o colegiado monocrático, o voto monocrático. Sim, as decisões monocráticas. Decisões monocráticas. Depois, como estão ainda tramitando alguns debates a respeito do mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua opinião com essas duas pautas junto à mais alta corte do país? Para eu poder dar minha opinião acerca do que nós temos aqui, eu preciso fazer aqui uma breve digressão, né? Nós copiamos o nosso modelo no modelo norte-americano. E no nosso sistema no sistema norte-americano, ele tem um pensamento e um viés um pouco diferente daquele que nós utilizamos aqui. Eu costumo dizer que nós importamos esses institutos, mas nós abrasileiramos esses institutos, né? No que diz respeito às decisões monocráticas, né? Eu, de certa forma, posso dizer que concordo com esse pensamento de que não se deve deixar aí ao sabor de um único ministro ser uma força contra-majoritária. Porque se você para pensar que para você ter uma lei, você tem que passar, né, necessariamente por 513 deputados, por 81 senadores. Obviamente tem os coros ali para votação, mas, em regra, estamos falando dos números totais. Você tem que passar por tudo isso de gente. Né? Turno e retorno, debate, casas, comissões, etc. E aí você coloca na mão de uma pessoa o poder de revogar, suspender ou não aplicar isso, que é uma força majoritária de pessoas que foram eleitas democraticamente para exercer aquele papel. Se foram bem eleitas ou não, se tem capacidade ou não, isso é uma outra discussão. Mas existe o Congresso, né? E aí eu coloco na mão de um único indivíduo, por mais capacitado que ele seja, né? Notório saber jurídico, toda aquela história que está na Constituição, mas eu coloco uma força contra-majoritária muito grande na mão de uma pessoa que pode, numa decisão singular ali, né, monocrática, paralisar um trabalho que foi feito de diversas mãos, com vários pensadores, com vários pensamentos, né, que se transformou em lei. Isso tende a ser vetado no futuro? Eu acredito, pois é, aí entra o negócio do abrasileiramento da coisa, né? Eu acredito que, de uma maneira republicana, as situações deveriam ser levadas a um colegiado, né? Mas nós temos uma tradição de que, e também é um axioma que a gente já sabe também de longa data, né? Você dá o poder para alguém, você retirar esse poder é muito mais complicado. Então, você retirar uma atribuição dessa do Supremo vai ser um pouco mais complicado. Eu creio que existe, de repente, aí uma situação política que isso pode sim acontecer. Agora, também vai ter, eu não quero usar a palavra retaliação, não é essa a questão, até porque os poderes manifestação. Mas vai ter uma resposta, vamos dizer assim, por parte do judiciário, né, em relação a essas questões. A composição atual dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor acredita que tem agradado a população brasileira?
Pois é uma situação que eu acredito que não tem refletido necessariamente aquilo que é o pensamento da população. Mas aí a gente também tem que entender o seguinte, né? O judiciário ele é o instrumento que vai apaziguar as questões. É o instrumento que vai muitas vezes falar aquilo que os outros poderes não podem e muitas vezes discordar dos outros poderes. Então, nem sempre a situação do poder judiciário se manifestar vai ser ou vai se coadunar com aquilo que a população anseia ou quer. Isso daí fica mais para o aspecto político realmente. Agora, tendo esta circunstância e também de um outro lado, não tendo um judiciário, um poder judiciário supremo que reflita de alguma maneira as singularidades do nosso país, realmente eu acredito que padece um pouco dessa representatividade. A escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é política ou é jurídica? Então, e aí a gente entra numa situação bastante interessante, né? Porque existe até um nome já para isso, são os supremáveis, né? Uhum. Tem um livro muito interessante do professor Joaquim Falcão, que ele escreveu quando foi conselheiro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. É um professor que foi diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, tem larga experiência nisso daí. Profundo. E quando ele estava lá dentro, ele começou a escrever algumas coisas. Escrevia muito para o Jornal o Globo, Jornal do Brasil, quando existiu o Jornal do Brasil. Né? E aí fez algumas ponderações e cunhou esse título que hoje é utilizado. Né? O que é necessário para alguém ser um supremável? Como é que alguém é escolhido? E você tinha assim, dois extremos. Né? De um extremo em que isso daí era uma escolha que era feita muito em troca de os favores políticos, alguém, olha, a gente vai pensar em que a gente vai colocar, vamos agradar alguém que precisa de um cargo aqui, que nos ajudou na nossa campanha, digo para presidente da República. Entendo. Né? Então, alguém que já tenha uma certa experiência, etc. Então, vamos recompensá-lo com essa vaga. Mas naquele momento, e aí eu até dou o exemplo, isso daí é um exemplo de novo, que não é meu, é do próprio professor Joaquim Falcão, Nelson Jobim, inclusive, que foi presidente da corte, ele não era um jurista de carreira, ele foi político, né? Teve lá sua participação no parlamento, no Senado e tal. Quase igual o Flávio Dino, que assume quinta-feira. Exatamente, guardadas as devidas proporções, quase igual o Flávio Dino. E aí, na época em que o Fernando Henrique ascendeu à presidência, ficou aquela história, quem que nós vamos escolher e tal. Eu lembrei do Jobim. O Jobim é jurista e tal, está terminando o mandato dele de senador. Jobim, tu queres ser ministro? Tá bom, você. Então... Assim, estou falando de uma maneira muito coloquial, mas foi mais ou menos a coisa que aconteceu ali, pelo menos que está narrada nos livros e nas pesquisas, né? De novo, professor Joaquim Falcão. Então ele diz, olha, não existia essa questão, poxa, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Qual é a linha do indivíduo, do candidato? Ele é mais progressista, ele é mais conservador? O que ele acha sobre o aborto, sobre a liberação das drogas, liberdade de imprensa, liberdade de religião? O que ele pensa sobre, enfim... Qual é a atuação dele? Ele já defendeu grandes causas perante as cortes, etc. Aqui não se viu muito isso, era muito mais essa questão mais política, mais próxima. Mas aí eu tenho um marco, né, que é o antes do mensalão e depois do mensalão. Exatamente. Antes do mensalão tinha muito essa história. Não, vamos fazer aqui as questões mais simbólicas. Né? Aí já estamos falando na época do presidente Lula. Temos que colocar o primeiro homem negro no STF. 1.0. Isso, 1.0. Vamos então, poxa, Joaquim Barbosa. É um nome e tal, de escola. História, vamos fazer história. Vamos fazer história, exatamente. Vamos nomeá-lo e tal. E aí homem bomba. Aí ele é colocado e tal. Olha, tem aquele rapaz lá que advogou pra gente, foi lá da AGU, gente boa e tal, vamos fazer ele ministro também. Então, Dias Toffoli é colocado como ministro. Exato. E tal. Aí tem o famoso mensalão, né? Que esses operadores acabaram entendendo assim, não, mas acabamos de nomear vários ministros, etc. Esses caras vão pegar leve com a gente. Não foi o que se viu. Joaquim Barbosa desceu a mão. E se formos levar ao pé da letra, eles praticaram o jurídico raiz. Eles tiveram que levar exatamente. Foram imparciais. Foram exatamente com aquilo que tinham naquele momento. E aí, Joaquim Barbosa, todo mundo sabe, ele não poupou tinta na caneta na hora de sentenciar. Eu estava circulando em Brasília nessa época e pude até acompanhar alguns movimentos de Joaquim Barbosa. Participei do lançamento de um livro que ele assinava numa livraria lá em Brasília e percebi, naquela época, o quão ele era ovacionado. Sim, né? Toda uma questão aí de a nação estava com ele e tudo mais. Etc. E tudo mais. Falar em nação estar com ele, o Lula, o presidente Lula, está no 3.0. A gente vai já falar do Lula,
que é persona non grata hoje em Israel. Em Israel, é verdade. Mas eu gosto, isso também é jurídico-político. Sim, com certeza. Agora, veja bem... Já de direito internacional. Direito, já vai para o direito internacional. Mas, olha, um jornalista bem conceituado falou que expressou uma opinião, inclusive causou uma polêmica na indicação de Flávio Dino, alegando que ele não tinha saber jurídico. Notório saber jurídico. Como que um juiz federal de 12 anos foi também um dos expoentes do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi da CCJ na Câmara dos Deputados. Eu acredito que isso te dá determinado know-how. Não estou aqui com a defesa, sim. Não estou aqui com a petição aqui de defesa do Flávio Dino. Mas o senhor acredita que com essa, digamos, abertura de opiniões que possam divergir de um caso, por exemplo, por isso que eu pergunto sempre se é político ou se é jurídico, porque há uma fusão hoje. Sim. Né? Flávio Dino foi indicado, passou pela sabatina, que por um momento eu achava que não fosse passar, eu tive essa sensação, tive essa impressão, por conta da forte oposição que tem hoje no Congresso, maioria à direita, conservadora, etc. Vamos colocar dessa maneira. No entanto, Dino, aprovado lá na sabatina, e assume agora na próxima quinta-feira. Aí vem o presidente com aqueles seus discursos, eu acredito que de improviso, e diz que conseguimos colocar um comunista na Suprema Corte. Isso atrapalha toda a trajetória jurídica, na sua opinião? Eu não digo que atrapalha, mas de alguma maneira influencia, né? Porque mostra claramente que não foi uma escolha mais técnica, foi uma escolha mais política do que jurídica. Né? Mas o Dino é político. Ele é político. Então, que pese ele tenha sido magistrado no início da sua carreira, ele tenha tido lá seu reconhecimento no mundo jurídico, mas convenhamos, nos últimos anos ele não ficou conhecido como isso, né? E aí a sua atividade foi muito mais político-partidária do que propriamente de um jurista. Então, a rememorar aí, não, mas no início lá, quando eu tinha 28 anos, eu passei no concurso, eu fui magistrado durante 12 anos e tal. Mas e nos últimos 30 anos, o que você fez? Eu fui deputado estadual, fui governador, eu fui senador. Então, assim, convenhamos, você meio que se distanciou um pouco do que seria o jurista raiz, né? Vamos dizer assim. E eu acredito que a ideia da formação de um judiciário supremo é justamente para fazer este contraponto de não ter esse viés político. A partir do momento que você faz isso, você dá aí uma abertura muito grande. E quando o presidente faz uma declaração dessa natureza, ele acaba meio que confirmando que realmente a intenção era, de alguma maneira, colocar um elemento político dentro de um órgão que é mais, de todos os poderes, é o que é mais técnico e que, de certa forma, tem que ser o mais imparcial e aquele que tem a possibilidade de frear, vamos dizer assim, as atividades dos outros poderes. Eu falo do Dino, que o Dino assume na próxima quinta-feira, dia 22, a vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Que era de Rosa Weber, né? Rosa Weber. Salvo engano, sim. Salvo engano, sim. No entanto, o Dino era ministro da Justiça, assumiu o Lewandowski, trocaram um ex do Supremo. Fizeram uma troca. Fizeram uma troca de 6 por meia dúzia. E o Dino, os pais dele são naturais aqui do Amazonas, lá do município de Itacoatiara. Inclusive, recebeu recentemente o título de cidadão do município de Itacoatiara, o Flávio Dino. Os pais dele saíram de Itacoatiara, foram a destino de Belém, seguiram por São Luís e para Imperatriz e depois foram para São Luís do Maranhão, onde ele nasceu. Mas os pais são oriundos do município de Itacoatiara, ali da Avenida Quilino Barros, no bairro do Jauari, que dá acesso à margem esquerda do Rio Amazonas. Olha que história bacana. Olha só que história legal. Uma história muito bacana. Não tinha essa informação de que os pais eram daqui. O Nômades também é cultura. Eu conversei com alguns amigos jornalistas lá de Brasília para tentar fazer um Nômades com o ministro Flávio Dino. Só que deve imaginar como é que é a agenda dele. Principalmente agora então, né? Mas nós estamos na fila. Sim. Estamos na fila. O importante é que a fila anda e uma hora chega a vez. Exatamente. Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal consegue ser isento? Difícil, uma resposta bastante difícil. Acho que depende muito de quais seriam os temas que serão tratados ali, se ele vai realmente ter ali a imparcialidade de se declarar suspeito naquelas situações em que realmente
ele tenha tido uma atividade político-partidária muito mais próxima, né? O que se espera do ministro é isso. Eu acredito, e aí eu estava explicando naquela hora, e o marco de divisor aí de águas, a ação penal 470, o mensalão. Depois disso, e tendo sofrido na pele, vamos dizer assim, todos aqueles que foram presos, passou-se a ter, pode prestar atenção, passou-se a ter indicações que eram muito mais próximas à vontade do presidente da ocasião. Certo. Então, se seguir nessa linha, hoje o presidente que está, né, na cadeira, ele já pensa duas vezes, já não é mais aquela conversa, vamos botar o fulano. Não. Esse camarada analisa, aqui, ele está alinhado, etc. Eventualmente, se a gente tiver um problema lá na frente, ele vai estar conosco e tal. Então, e quando o presidente Lula vai e diz assim, conseguimos colocar um comunista, etc., etc., é meio que sinalizando que, se lá na frente acontecer alguma coisa, nós temos alguém que pode, de repente, ser quando nada, um voto destoante ali. Então, vai ser a verificar. O famoso tempo vai dizer se vai realmente... O senhor já provou essa torrada low carb? Essa torrada low carb provarei agora. Essa é a torrada low carb. Esse aqui é o bolo de maçã com canela. E esse aqui muito é bom. Tá bom? A focaccia que a nossa querida Ana Paula, da Delicase, nos proporciona toda segunda-feira para os convidados. Receba essa embalagem com produtos personalizados da Delicase, Dr. Anderson. Obrigado. Eu peço só que o senhor, ao abrir lá com a sua digníssima, né, e oferecer os produtos da Delicase, marque a Delicase e o Nômades. Com certeza. Que é a nossa parceira. Ana Paula é uma parceira que nós temos, uma parceirona. E detalhe, são produtos low carb, produtos fit e fitness. Todos eles têm diferença. Para você que tem intolerância à lactose, glicose, o açúcar está alto, olha, você come com o sabor e os produtos todos balanceados para você manter a sua dieta, hipertensão, diabetes, ou quem quer manter aquele shape. Olha lá, estou na linguagem. Shape da academia, da caminhada e também aquele porte físico. A Delicase tem todos esses produtos. Você pode entrar agora no Instagram da Delicase e acessar todos os produtos que a Delicase oferece. Tem cada delícia. Eu vou no bolo de maçã com canela, eu vou no de cupuaçu, eu vou no brownie, 77% de chocolate. Chocolate mesmo. Ali também tem um bolo de cenoura e outros produtos que a Delicase oferece saúde o tempo todo. Então a Delicase está aguardando o seu clique lá no Instagram e ela faz entrega em toda Manaus. Ou, se preferir, você retira lá na produção, que fica aqui perto da gente, no Vieira Alves, aqui pertinho. Então eu sei que o senhor é muito obrigado. Eu sei que o senhor é um atleta também. Sim, né? nas horas vagas a gente no futebol, na academia. Estamos lá. Então está aqui. A Delicase tem todos esses produtos para que você possa se sentir bem. Não tem preço. Passou dos 40, comer e não se sentir mal. Então, a Delicase proporciona esse bem-estar a cada produto, a cada alimento. Obrigado, Ana Paula e toda a sua equipe lá da Delicase. Feito o merchan, eu tomei também aqui um Monster. Esse é de manga. De manga. Você gosta do Monster? Na verdade, eu não tomo energético. Não tomo energético. Por conta da parte fitness. Eu tô aqui eu tô desde as 7 da manhã, então eu precisei tomar um Monster. Não é marca específica. De manga. Nenhum energético, mas tá tudo bacana. Tá tudo bacana. Eu tô bem assistido pelo Dr. Rizieri Gomes, meu amigo, cardiologista, sensacional. Recebe o abraço aqui do Nômades. Vamos falar agora, vamos sair um pouco lá da esfera nacional, vamos só concluir em 3 minutos? Bora. O Lula fez um discurso, comparou a faixa de Gaza com o Holocausto. Hoje, Israel chamou o embaixador do Brasil e deu um duro recado, tornou o Lula persona non grata devido a essa comparação impactante, negativa, frustrante e, ao mesmo tempo, que abalou as relações entre Brasil e Israel e colocou o Brasil em uma pauta não muito positiva, Sim. Vamos colocar assim, no mundo todo. Essa é uma forma também de você... eu estou aqui, não estou fazendo nada, vou arrumar uma confusão. Como é que eu posso causar uma confusão? No conflito histórico da faixa de Gaza. É verdade. Me conta.
Então, Jackson, nós temos uma situação realmente de um presidente que ele tenta, né, ganhar aí um protagonismo internacional, ele não esconde isso de ninguém. Alguns dos seus assessores mais próximos dizem que ele deveria ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, essa coisa não mais, toda. Né? Agora fica um pouco mais complicado para isso, né? E aí acaba se colocando numa situação, colocando não somente assim, mas o país, o nosso país principalmente, a imagem de uma situação muito mais delicada. Nós temos uma diplomacia de escola, nós temos uma escola diplomática que revelou aí grandes expoentes, e a diplomacia brasileira é reconhecida mundialmente como sendo uma diplomacia muito técnica, né? Uma diplomacia que realmente é de Estado. E aí, quando nós acabamos encontrando situações desta natureza, como nós estamos vendo agora, acaba comprometendo todo um trabalho que não é de agora também, né? De muitos anos. E principalmente com um parceiro que é estratégico para o nosso país. Agora, quando a gente fala em parceiro estratégico, se nós formos colocar isso no bico do lápis, realmente, né, nós dependemos muito mais do petróleo saudita, né, dos árabes, do que propriamente dos bens e commodities, enfim, que são negociados com Israel. Se nós tivermos, então, que colocar isso no prato ali da balança para ver quem a gente teria que agradar, teoricamente, nossos parceiros de petróleo. Mas também este não é o caminho para ser mais próximo daqueles que estão comercialmente mais comerciando conosco, né? Foi muito infeliz, uma declaração que não era necessária, uma comparação que não tem como ser remediada. Não quis dizer isso. Tem conserto isso? Não tem muito conserto ali, né? Uma situação que é realmente muito negativa. E o presidente de um país que tem essa vontade de ser reconhecido como um expoente internacional, um país que pleiteia uma vaga permanente do Conselho de Segurança, um país que procura se colocar, muitas vezes sem ser chamado, em discussões de conflitos internacionais, etc. e tal, e aí fica numa situação muito difícil agora você sustentar que você vai participar, né, dessas questões mais delicadas ao redor do mundo, como sendo um Estado neutro, né, no sentido de não tomar partido, no sentido de procurar os mecanismos para alcançar os objetivos de paz, fazendo justamente o contrário, declarações que incitam essas situações aí negativas, vamos dizer assim, para todos os lados, né? Eu dou um exemplo extremado, mas de alguma maneira que acaba, de repente, respondendo a essa situação. Donald Trump, bem recentemente, estava dando uma entrevista, porque ele está cotado para ser presidente dos Estados Unidos, tem enfrentado umas batalhas no judiciário, mas, enfim, está lá com o seu bonde na rua, como a gente diz, né? E ele foi para uma entrevista de televisão e foram perguntar dele, olha, se o senhor fosse o presidente, etc., como é que o senhor se posicionaria em relação à guerra na Ucrânia? O que o senhor iria fazer? O senhor iria enfrentar o presidente Putin e tal? Aí ele respondeu, eu poria fim à guerra. O que eu como presidente, eu me comprometo que quando eu assumir, eu vou pôr fim à guerra. Não disse como. Não disse como. Aí a jornalista deu aquela cutucada. O senhor está dizendo, então, que o senhor ia contra a Rússia de Vladimir Putin, o senhor ia colocar os nossos homens, o nosso exército contra a Rússia de Vladimir Putin? Ele, não, eu não disse isso. Eu disse que eu sou contra a guerra. Eu não quero que os ucranianos morram do mesmo jeito que eu não quero que os russos morram. Então eu me colocaria como líder da maior nação do mundo, exatamente, eu me colocaria como líder da nação maior beligerante do mundo para colocar um fim para ambos os lados, para ninguém mais morrer. Foi uma saída política, obviamente, mas que deu assim, olha, eu não vou nem ficar contra e nem a favor. E nem a favor. Eu vou pôr fim ao problema. Meu amigo, se o Lula tivesse... Eu estava analisando o discurso ainda há pouco no site opoder.com, da qual eu faço parte, inclusive, da equipe, e ali eu observei o seguinte, a análise do discurso. Se ele para até o direito do povo palestino ter o seu Estado legitimado, estaria tranquilo agora, mas ele emendou, incluindo até Hitler, aí não dá. Aí fica complicado. Nem os próprios simpatizantes e partidários de Lula concordaram com isso. Eu acho que deve haver uma retratação, não sei se vai gerar efeito, mas é o que nós achamos. Só para exemplificar, para terminar esse ponto, né? Se você para pensar, quando Angela Merkel visitou, depois de muitos anos, o primeiro líder, né, da Alemanha visitou Israel, foi convidada a falar no Knesset, né, no Congresso, vamos dizer assim, nacional de Israel. O simples fato de ela subir à tribuna para falar em alemão
causou toda uma revolução ali por parte dos judeus mais ortodoxos, dizendo que essa foi a língua que matou os nossos pais. Ofensa. É uma ofensa, sim, e ela pedindo todas as desculpas possíveis e imagináveis, não negando o Holocausto, não negando a culpa que o povo alemão teve. Não teve jeito. Né? Não, essa foi a língua que eu ouvia nos campos de concentração e tal. Aí vem um líder de um outro país, que, enfim, nós nos envolvemos na guerra em 42 e tudo mais, mas convenhamos, nosso impacto, apesar de ter sido muito relevante para o esforço de guerra, mas é muito diferente daqueles que estavam na Europa. Isso aí é fato também. E aí ele fala uma coisa dessas assim, fica terrível. Muito complicado de voltar atrás. Não, mas não era bem isso que eu quis dizer. Aí, não dá. Enfim. Doutor Anderson, trazendo para a seara política de Manaus. Bora. Manaus. Olha só, no último carnaval, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, viajou, né, com um grupo de amigos, em um jato particular, foi para o Caribe, etc. e tudo mais. Ali detectou-se que o jato havia sido fretado por um empresário que é fornecedor, inclusive, da prefeitura. Nesta segunda-feira, 19, a Câmara se reuniu, um requerimento foi solicitado à mesa diretora, que colocou em plenário para votação, e uma convocação para que o requerimento é para que sejam enviadas, né, explicações a respeito dessa viagem do chefe do Executivo. A convocação é para que o prefeito vá ao plenário Adriano Jorge para se explicar. Ambas foram rejeitadas. 19-13 foi o placar do plenário Adriano Jorge da Câmara. No entanto, isso num cenário político não é que seja surreal. Mas foi praticado um crime? Seria improbidade administrativa? Então, aí é uma situação bastante delicada de a gente dizer de bate-pronto se houve crime ou não, uma improbidade administrativa. O que pode-se dizer é que existem indícios que merecem uma verificação mais aprofundada para se chegar nessa conclusão. Agora, dito isto, né, você tem alguns elementos que a situação de novo lá, né, a mulher de César ela não tem que ser honesta, ela tem que parecer ser honesta, né? Existem aí realmente situações que são um pouco difíceis de você engolir assim a olho nu e que precisariam de maior explicação. Essa situação de ele tem todo o direito, o prefeito, de sair no seu carnaval, viajar, fazer o que ele bem entender, desde que obedecido o protocolo, avisado a Câmara Municipal se ele fosse ausentar mais do período necessário que a cidade precise, né, justamente para ter essa troca de comando, saber quem vai responder pelo Executivo na sua ausência, saber como é que vai ficar as questões da cidade, enfim. Isso é um. E dois, a partir do momento que ele aceita um convite particular, existem, né, na nossa legislação da administração pública brasileira limites segundo os quais os administradores públicos podem receber de presente, né? Então, se eu quero presentear, por mais que eu goste dele, eu quero presentear o prefeito, né? Não, o meu prefeito e tal, eu quero lhe dar aqui um presente, um agrado. Existe um limite monetário segundo o qual esses presentes podem ser dados. Acima desse limite, isso não é incorporado no patrimônio próprio daquele político. Vai para a municipalidade, ou para o Estado, ou para a União, dependendo de quem seja o governante. Convenhamos, você aceitar um convite de uma viagem, não estou aqui, né, fazendo conjecturas, mas ao que tudo indica, com base nas informações que nós temos da mídia, se você aceita um convite de uma passagem que é acima desse limite, que é o aceitável por parte da administração pública para presentes, de alguma maneira você incorreu ali num desvio, né? E quando nada, você deve explicações. Existe aí um dever de prestar contas, existe um dever de transparência, existe um dever de lealdade, não somente com a Câmara ali, né, com os nossos representantes, mas sobretudo com a população, né? Afinal de contas, nós estamos passando por várias situações, nós temos aí muitas necessidades, e aí, a partir do momento que existe uma circunstância dessa natureza, você fica ali a se indagar se realmente está certo isso, se, né, é desse jeito mesmo e acabou, se quais são as prioridades e por aí vai. Então, assim, muito prematuro, é necessário realmente que ele prestasse esses esclarecimentos, era necessário que ele viesse dessa transparência necessária acerca dessa questão, mas, em não fazendo, nós ficamos com as indagações e com as conjecturas. Sustenta especulações. Sustentando especulações, né? E quer queiramos ou não, isso daí levanta. E aí descobre-se que o convidante, né,
tem negócios com a prefeitura, Fica etc. mais difícil. Fica mais difícil, né? Houve ou não houve. Aí aquele negócio pode ser até que não tenha, né, de maneira nenhuma, isso daí influenciado em coisa nenhuma, eram amigos de longa data, ele já estava acostumado a receber convites e tal, antes de Resolveu aceitar. Resolveu aceitar esse. Mas assim, o momento não era adequado, nós estamos num ano eleitoral, Exatamente. A situação não era adequada, nós estamos numa situação de muitas chuvas na cidade, necessidades as mais variadas, muitos problemas, né? Não fica bem. Não fica bem. Não querendo comparar, mas já o fazendo, né? Quando houve aquele, lógico, também uma situação extrema, né? Quando houve aquele acidente no viaduto ali próximo do... Em março. Ali na Recife, perto da rodoviária. Perto da rodoviária. Perto da rodoviária, Carrefour, etc. Carrefour, etc. por ali, exatamente. Quando houve aquela situação, o prefeito da Oportunidade também estava viajando. Arthur Vigílio Neto estava viajando. Ele desembarcou, acho que em São Paulo, pegou o primeiro avião e retornou. Né? Muito embora ele tivesse no direito de estar viajando, o vice estava aqui assumindo, algo que tem que haver a presença do chefe do executivo. Do chefe do executivo. E aí nós temos uma situação numa cidade que estava debaixo de chuva, uma série de problemas e tal. De novo, eu acho que quando nada não foi oportuno essa viagem, número 1. E número 2, mais inoportuno ainda o fato de que se ter ainda muitas indagações acerca disso. Jato fretado por alguém que tem contratos com a prefeitura. Exatamente. Fica uma situação bastante delicada aí de se sustentar. De novo, o prefeito tem todo o direito de tirar as férias, viajar, levar quem quer que seja, etc. Agora, por um outro lado, ele também tem que, convenhamos, né, como figura pública e como líder de um poder, né, no poder executivo municipal, ele tem o dever de prestar contas e de informar o que aconteceu nessa situação. A presidente regional do Partido Novo aqui no Amazonas, Maria do Carmo Cefaim, entrou com ação no Ministério Público a respeito sobre esse episódio. A Câmara rejeitou o requerimento apresentado pelos vereadores Marcelo Serafim, do PSB, e também capitão Carpê, do Republicanos, e Rodrigo Guedes, do Podemos, que fazem parte ali do bloco de oposição ao prefeito Davi Almeida. Então, o plenário ali hoje já rejeitou o requerimento e a convocação. Essa ação do Ministério Público, que foi ingressada pelo Partido Novo, no caso, a pré-candidata a prefeita de Manaus, Maria do Carmo Cefaim, pode prosperar em quê, na opinião jurídica? Então, olhando pelo lado jurídico da coisa, né, aproveitando o gancho do que eu falei ainda há pouco, eu acredito que, de repente, se perder uma grandíssima oportunidade já, de repente, dar os necessários esclarecimentos a essa situação perante a Câmara e aí, de repente, já encerrar essa situação. Quando não se faz isso, se dá uma abertura muito grande para que outros mecanismos sejam utilizados. Ainda não se foi para o mecanismo judicial, né? Mas o Ministério Público é um caminho. E aí ele tem poderes de solicitar informações através das suas promotorias especializadas voltadas para este assunto. Eventualmente não respondendo, aí sim vira-se a necessidade de entrar com uma ação judicial. O Ministério Público pode ser o autor desta ação, né, para solicitar essa prestação de contas, enfim. Estou falando do Ministério Público Estadual, mas se a gente vai um pouco mais além, daqui a pouco pode estar pedindo contas aí também no Ministério Público de Contas, afinal de contas ele audita as contas do município para saber se alguma coisa foi gasta, né, do caixa da municipalidade, como é que foi feito isso, etc. E, em última análise, judicializar, que eu acredito que nenhum governante, principalmente em ano eleitoral, queira ter esse tipo de desafio pela frente, né? E principalmente respondendo para uma situação que é uma falta de informação ou transparência. Doutor Anderson Fonseca, o senhor é professor de Direito Constitucional, advogado, com experiência já reconhecida aqui no estado do Amazonas. Um ano de eleições, muitos candidatos estão se preparando, vai abrir a janela partidária, sim, vão ter o troca-troca de partidos, etc. Natural. Que é natural. Porém, recentemente estamos observando que existem dois campos nas eleições aqui no Brasil. Um nas urnas e outro nos tribunais. Que conselho o senhor daria para os candidatos de plantão que estão nos assistindo agora? Procurem bons advogados.
Preparem-se. Preparem-se. Porque o que acontece é que nos últimos anos nós temos visto que é o terceiro turno, como disse, né? O judiciário. O indivíduo, de repente, não logra êxito nas urnas e aí vai colocar culpa no sistema, em alguma forma aí de marketing, não foi feito direito, estava irregular, etc. e tal. Culpar alguém. Vai ter que culpar alguém. E aí tem a situação, né, de o que realmente deve ser apurado, vamos dizer assim, aconteceu realmente irregularidades e tal que preciso, e o fato de que muitas vezes o candidato ele tem que dar uma resposta para os seus, para a sua base. Não vou deixar desse jeito e tal, não vai ficar assim, vamos judicializar. Acaba, de alguma maneira, aí, ocupando os nossos tribunais com assuntos que não necessariamente passariam pelas suas cortes, né, pelas suas bancadas, vamos dizer assim, e cada vez mais está se procurando, então, colegas advogados que tenham conhecimento de direito constitucional, eleitoral, enfim, para poder levar adiante essas situações. Afinal de contas, como se tem visto até bem agora, bem presente, né? A justiça eleitoral não funciona só na época da eleição. Ela é uma justiça que trabalha de maneira contínua e muitas vezes o candidato pode até ter logrado erros, estar no cargo e ele ser cassado. Né? Como aconteceu com alguns deputados agora recentemente. Fez uma viagem, saiu do Estado. Exatamente. Foi detectado. Então, bom advogado, uma boa banca de advogado. Tem que ter necessariamente um bom aconselhamento aí, quando nada, para se poder fazer algo que não venha dar muito problema lá na frente. Porque no final das contas, como eu mencionei, por mais que você tenha lá todo o seu cuidado, contrate aí os experts no assunto, etc. e tal, e procure seguir a legislação, mas principalmente nas eleições majoritárias, né? Tem sempre o contrário que vai lá, e isso no interior é uma maravilha, né? O indivíduo vai lá e denuncia que tem uma placa irregular, que tem... Estão dando gasolina, cesta básica. Exatamente. Então, de alguma maneira, você vai ter que responder, nem que seja para dizer que não foi você que fez isso. Então, é necessário que você tenha realmente aí uma expertise à sua disposição. Então, candidatos, né? Já olhem aí para os nossos colegas advogados que militam nessa seara, tem muitos aqui na escola. Inclusive, eu até aproveito, né? Agora, bem recentemente, vai ter, agora, acho que no final desse mês, vai ser escolhido mais um membro jurista da classe dos advogados para o TRE. Né? O doutor Pedro Ribeiro está em conclusão já do seu mandato. Né? Um forte abraço aqui para ele, encontrei com ele hoje no fórum. Né? Disse, olha, não vou pleitear a recondução, já dei a minha contribuição para o TRE, etc. E aí abre uma oportunidade para colegas da área, né? Da área eleitoral, poderem pleitear essa vaga. Não há mais possibilidade de serem feitas inscrições, porque já se teve o edital, já se passou esse momento. Tem um período? Tem um período, mas os nomes que lá estão já estão, né? Enfim, aptos a serem colocados em debate pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Né? Muito bem. Eu menciono aqui de maneira muito peculiar e particular, é uma amiga, mas não é só por isso que a menciono, a doutora Maria Benigno. Famosa. Famosa. Aliás, bem reconhecida. Eu costumo dizer que ela é famosa sempre pelos bons motivos. Pelos bons, não. Pela sua atuação eleitoral. Ela tem realmente... É um nome de peso. É um nome de peso. Ela tem uma expertise muito grande. Eu brinco muito com ela, mas brinco falando a verdade. Né? Que bom. Ela é uma referência em direito eleitoral aqui no nosso estado. Existem outros colegas, né? A doutora Denise Coelho, enfim... Minha amiga. Sim, muito amiga Minha também. Amiga. E tem sido um expoente também nessa jovem, área. Né? Jovem. É filha do meu grande amigo Geraldo Lira da Auxiliadora Coelho, meus amigos de infância. Super gente boa, exatamente. Doutor Anderson... Dentre outros, só para deixar bem claro. É bom. O doutor Anderson, advogado, professor de Direito Constitucional, articulista e, principalmente, amigo. Né? Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos, sua rede social. Você é muito ativo na rede social. A gente tem. Vez ou outra eu vejo um vídeo seu entrando no fórum lá com aquele terno bem alinhado. Sim. Alinhadíssimo. Parece um Superman. Mas não, falando sério, tem uma estrutura entrando no fórum, então eu acho muito bacana. E também mandar um abraço a toda a classe jurídica, a doutora Giovana Nascimento, que é minha filha, que está aí também na luta jurídica, né, na área previdenciária, tributária, etc. Está estudando aí para PGM e PGE. Né, Brasil afora. Quer ser procuradora. É o sonho dela. Eu espero que ela concretize. Sim. Eu disse para ela que todo dia, cada segundo é uma luta. É constante a luta.
Então, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Perfeito. O senhor que veio direto do seu escritório. Sim. Eu acho isso muito pertinente, porque é uma pessoa que sempre contribui compartilhando sua expertise, seu conhecimento. Ele vale ouro quando é compartilhado. Sempre cresci dessa maneira. Encontrei no Dr. Anderson essa pessoa de profundo conhecimento do jurídico, mas sempre buscando mais ampliar ainda o seu conhecimento. Eu acho isso muito bacana, um exemplo a se seguir para os jovens que estão neste momento nos assistindo, acadêmicos de direito, ou que estão na profissão e queiram ampliar o seu conhecimento, que é infinito. Quero agradecer e deixo os seus contatos aqui no Nômades. Agradeço mais uma vez, meu amigo Jackson Nascimento. Acho que todos os títulos que você me deu, acho que de amigo é o que é muito obrigado. Mais relevante aqui em tudo verdade. Isso. Eu agradeço realmente, muitas vezes você me encontra aí pelos corredores, a gente troca muitas ideias. Isso é muito positivo e sempre que a gente puder colaborar, conte conosco, né? Vou deixar aqui as nossas redes sociais, o meu Instagram é anderson.f.fonseca, né? O Facebook, eu acho que ainda tem gente que usa Facebook, né? Tem bastante. É Anderson Fonseca também. Muito bem. Né? E o Threads, que é o tu Twitter. Tá antenado. O Threads, que é o Twitter lá do Instagram. Do Instagram também é anderson.f.fonseca. Está conectado. Estamos conectados e estamos todas as terças e quintas lá na Rádio 92.3, Rede Onda Digital, com o programa Questão de Ordem, falando de questões jurídicas, questões políticas. Que horas, também, doutor? A partir das 16 horas. Nós estamos aí dando esta colaboração e quando os amigos convidam, a gente tem sempre aqui procurado colaborar. Eu gosto muito dessa interação, realmente acaba incentivando mais o debate, que é muito importante, salutar um papel primordial da imprensa. E aproveito, inclusive, para parabenizar que bem recente agora teve o Dia do Jornalista, né? O Dia do Repórter, do jornalista. A gente está tudo conectado. É blogueiro, é jornalista, é apresentador, é tudo. É a sobrevivência da comunicação. Eu aproveito só um finalzinho aqui, já para chamar uma atenção também muito importante, porque a gente às vezes esquece, e aí agora eu me dirijo especialmente para a minha classe, para a nossa classe da sua filha, que é dos advogados. Nós temos 2 eleições esse ano. Vai ter a eleição municipal, mas tem a eleição da OAB também esse ano. Legal. Lá em novembro. Muito bem. Eu já chamo a atenção dos colegas aí para ficarem em dia com a sua anuidade, porque você precisa estar com voto para poder votar, começar a avaliar aí, apresentar as suas questões. O senhor é membro da Associação Brasileira de Advogados. Do Instituto Advogados Brasileiros. Advogados Brasileiros, IAB. Exatamente, Instituto Advogados mais antiga das Brasileiros. Américas que congrega advogados. Isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar agora o Nômade, sempre indicando um filme. Um colega meu, cineasta, lá de Portugal, meu querido amigo Chicão, disse: olha, encerra o programa indicando o filme. Eu quero indicar aqui Hurricane, que conta a história de um pugilista negro que sofreu uma injustiça, foi preso na época da segregação racial em Nova York, nos Estados Unidos. E no filme, nada mais nada menos, é encenado, ele dá vida ao personagem Denzel Washington. E o Hurricane, que também inspirou o Mr. Bob Dylan a fazer uma música chamada Hurricane. Então eu indico para você. É uma história bacana. Eu vou dar um mini spoiler. Ele escreve um livro dentro da prisão e um cidadão no Canadá lê o livro, uma pessoa lê o livro e faz com que ele tenha um julgamento justo e saia da cadeia. Então, se você tem um like ou 1 milhão de likes, acredite, de 1 a 1 milhão vai fazer diferença. Nômades, diversos caminhos, diversos destinos. Até a próxima!